Vocês vão ver nessas páginas todas que ele está mostrando uma das grandes angústias do Hans é que a pessoa do pai dele, que ele amava tanto, do jeito que vocês vão vendo, como eles eram próximos, como eles eram amigos, essa pessoa que ele amava tanto, ele começou a rivalizar com o pai. Ele teve vários momentos, e hoje nós vamos ver aqui, que ele queria que o pai fosse embora, que o pai morresse, que o pai caísse, né? Mas por que que ele queria isso? Porque ele não gostava do pai? Não, porque ele queria demais ficar com a mãe dele. Entende? Depois, assim, no ponto de vista feminino, a gente vai ver a mesma coisa. A menina tem uma grande relação com a mãe, mas ela fica com vontade de pensar e de entender que ela é melhor que a mãe, que o pai teria feito o melhor negócio se ele tivesse casado com ela e não com a mãe, entende? Então, vocês se lembrem muito disso. A questão é que a criança começa a rivalizar com o genitor que ela gosta tanto. E eu acho que isso vai ficando claro, né, para vocês na leitura, tá certo? Olha, eu separei assim algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Mas como o material é muito intenso, muita coisa, muito detalhe, vocês podem sim me interromper e falar assim: olha, tem uma frase que eu queria ler, que eu acho importante, porque eu não vou ler tudo, entende? Eu destaquei algumas coisas, mas tem coisas que às vezes fez um sentido muito grande. Então vocês podem falar: olha, eu quero comentar tal coisa, porque é muito detalhe, né? Então, o que que eu queria falar? Eu queria falar assim que vocês devem prestar bastante atenção no clima que ele traz da infância. Vocês viram o Hans prestando muita atenção nesse assunto do pipi, entendeu? Do cavalo, e da irmãzinha, e da mamãe, e do papai e tal. É uma coisa que vai ficando central. Então, a gente sabe que está relacionado com a sexualidade que é desperta numa criança. Agora, além disso, a criança começa a pôr nesse mesmo clima as funções excretoras, a relação sexual entre os pais, o nascimento dos irmãos. Então, tudo isso fica indiferenciado para a criança, né? Ela confunde, você vê quantas vezes que o Hans falou que as meninas estavam vendo ele fazer xixi, né? Então, isso fica erotizado, né? Ficava erotizado ele acompanhar a mãe a hora que ela ia ao banheiro, que ele queria ver, né? Entende? Todo esse clima, ele fica muito intenso para a criança. E parece que toma muito a atenção dela tudo isso, né? O Hans, ele estava apresentando dificuldades nas suas evacuações, né? É comum, às vezes, a criança fica com o intestino preso e tudo isso mobiliza muito a atenção da família, né? Aqui o Hans apresenta uma coisa, por exemplo, o treino ao toalete, às vezes a mãe quer que a criança venha, que ela sente, que ela tenta fazer as coisas, e a criança quer ir brincar, né?
Então fica com raiva e ele batia o pé no chão, porque ele não queria às vezes parar de brincar, né? Então ele fala tem havido problema com as suas evacuações desde tenra idade. E tinha o emprego de laxantes, de enemas, tudo isso vai ficando um clima muito intenso, né? Outra coisa também, ele várias vezes vocês veem o processo de transferência que o Hans começou a fazer com o Freud, que ele chamava de professor, né? Então, quando a coisa ficava difícil, ele falava: vamos escrever de novo ao professor. E aí, uma coisa que ele queria que escrevesse, primeiro, eu acho interessante enfatizar esse lado que pode acontecer, uma criança percebe o que é o processo de análise e percebe que na relação com a figura do analista, o Freud não era analista dele, ele estava dando supervisão ao pai, mas nitidamente o Hans fez uma transferência com o Freud, quando ele fala, será que o professor fala com Deus? Ou vamos escrever novamente e tal, porque, ou ele falava, se a gente escrever para o professor, a minha bobagem vai acabar. A bobagem era o quadro de angústia que ele estava vivendo, né? E ele achava que aquilo tinha que ter uma solução. E ele atribuía às conversas com o professor a possibilidade daquilo melhorar. Então, olha uma coisa que ele pediu para escrever ao professor. Quando eu vi as calcinhas amarelas da minha mãe, isso me fez cuspir. E joguei-me no chão e fechei os olhos. Vocês se lembram na leitura dessas histórias da calcinha preta, da calcinha amarela, né? Essa coisa dele cuspir, o Freud entendeu que havia alguma coisa que anteriormente tinha sido um desejo, né? E que depois pode se transformar numa coisa aversiva, porque a criança, ou às vezes um adulto, tem medo do próprio desejo, né? Que foi o que fez o Freud criar aquela frase importante que ele tem, que ele fala, embaixo de um temor há um desejo, né? Que eu acho que dá para a gente entender. Um temor que às vezes virou porque antes era um desejo proibido, né? Então vocês veem que essa história da calcinha, da questão de ir ao banheiro, se a mãe tirava a calcinha, se ela punha, como que era, estava falando que é uma coisa que fica erotizada, entende? A criança fica encantada. Quem tem os filhinhos, quem tem os netinhos, você sabe que a criança fica, eu vou tomar banho junto com você, porque me deixa ver seu pipi, né? É um mundo que fica assim completamente, que toma muito a atenção da criança, né? Bom, uma outra coisa aqui nesse trabalho que fica também muito importante é a relação dele com os cavalos. Eu não sei se vocês puderam observar bem, os cavalos, por serem grandes, por trazerem algum tipo de temor, eles ficaram como representantes da figura paterna, né? Essa coisa que tinha alguma coisa preta na boca, que o Freud foi entendendo como simbolismo do bigode, né? E a criança usa tudo isso para disfarçar. Ele tinha medo das carroças que estavam muito carregadas. Isso trouxe o simbolismo até da gravidez, né? A carroça muito carregada, vai sair de lá de dentro um bebê
Então fica essa coisa simbólica, e que ele confundia também com o movimento do intestino, né? E que tem uma coisa que se assemelha, né? Bem, que mais? Aparece também a ligação sexual entre as crianças, e você vê que o pai, ele investigava bastante, né? Quando ele estava falando da época que ele ficou naquela fazenda, que ele teve muito contato com todas aquelas crianças, o pai perguntava, né? A Berta nunca pôs a mão no seu pipi? E ele sempre fala que não pôs, tal, mas o pai conseguiu investigar também que ela pode não ter tido isso com ele, mas ele tinha o desejo de viver algo assim com ela, né? E aí também ele conseguiu conversar bastante com o Hans sobre a questão assim, o fascínio que uma criança tem de ficar na cama com a mamãe, né? E falou: depois o papai veio e me tirou de lá. Ele me empurrou do lado que eu estava da mamãe, né? A raiva que isso representa para a criança, que às vezes na hora que ele está lá e está com a mamãe está contando história, eles estão juntos, chega o pai e fala: agora você vai para sua cama. Aquilo é um balde de água fria, né? E que tem que obedecer. Outra coisa também que ele abordou aqui é a competição com os irmãozinhos, né? Quando ele fala assim, ó, o pai falou assim: quando você estava olhando a mamãe dar o banho de Hannah, talvez você quisesse que ela largasse Hannah para que ela caísse na água. Ele fala sim, né? De uma outra vez ele se assustou novamente com uma carroça saindo do portão do pátio, né? E ele falou: os portões não parecem um traseiro, né? Essa coisa das carroças saírem do portão, né? O simbolismo que fica. Mas você vê que a criança, ela confunde várias funções, né, da vida, e vai entendendo assim, né? Uma coisa que o pai do Hans colocou, assim, enfaticamente, isso aqui são palavras do Freud, né? Eu tinha predito ao pai de Hans que seria possível reportar a fobia dele aos pensamentos e desejos ocasionados pelo nascimento de sua irmãzinha, né? Quer dizer, o nascimento de uma criança, de um bebê dentro da família, é um acontecimento de uma intensidade muito grande, né? Por exemplo, às vezes para os próprios pais, o medo que eles têm de não dar conta de dois filhos, por exemplo, de saber se dividir, né? A criança nascida, que geralmente tem uns 3, 4 anos, como ela sofre, como ela tem medo de perder o amor dos pais, como ela se assusta com os pensamentos, né? É comum uma criança falar: eu não quero irmãozinho, eu quero um cachorro, né? Vocês já ouviram muito isso, né? Alguma coisa que não venha rivalizar, né? E que difícil que é esse momento, e como tem
que ser ouvido. Por outro lado, como é importante também a criança viver tudo isso, né? Ela conseguir dar espaço para um irmãozinho, ela depois na vida adulta não ser totalmente sozinha. Todas as pessoas que são filhos únicos, né, teriam tido uma vontade muito grande de ter irmãos, né? Mas irmão que a gente se dá bem, né? Então, a gente fala assim que nesses acontecimentos é muito difícil que a criança ela entre em contato com questões sádicas que tem dentro dela. E isso assusta muito. A investigação também que o pai fez intensamente com Hans, dessa questão da ambivalência, né? Você gosta do papai? Ah, sim. E o pai falou, ou talvez não, né, filho? Hans estava brincando com o cavalinho de brinquedo. Nesse momento, o cavalo caiu. E Hans exclamou: o cavalo caiu, olha que barulho que ele está fazendo. O pai falou: você está um pouco vexado com o papai porque a mamãe gosta dele. Não. Então, por que você sempre chora toda vez que a mamãe me dá um beijo? É porque você está com ciúme? É, eu tenho muito ciúme. Você gostaria de ser o papai? Gostaria. E o que você gostaria de fazer se você fosse o papai? Ele falou, e você, o que você gostaria de fazer se você fosse o Hans? Olha que menino esperto, né? Aí o Hans falou, eu gostaria de levar você todo domingo para Lens. Não, todo dia da semana também. Se eu fosse papai, eu seria sempre muito agradável e bom com você. Então, essas conversas todas, né? É outra coisa que ele investigou. A mim parece que, de todo jeito, você deseja que a mamãe tenha um bebê. Ele falou, mas eu não quero que isso aconteça. Eu não quero um bebê. Bom, agora, o que eu quis fazer nesse momento é recordar com vocês algumas frases, algumas coisas para ver se a gente traz aqui o clima da investigação e a variação dos assuntos, né? Que gira muito em torno disso, do papai, da mamãe, do amor, do ódio, do ciúme, da rivalidade. E aí eu vou ler a conclusão que o Freud deixa na análise desse material. Concluindo, deixe-me acrescentar essas palavras. Com a última fantasia de Hans, que deixa eu ver o que é que era as perguntas que ele fez ao pai, eu pertenço a você também, não pertenço? Querendo dizer que não era só a sua mãe que ele pertencia, todas essas coisas. A ansiedade que foi provocada pelo seu complexo de castração também foi superada, e suas dolorosas expectativas receberam uma transformação mais feliz. Sim, o doutor veio
e ele de fato levou o seu pênis, mas apenas para dar-lhe um maior em troca. Quanto ao resto, nosso jovem investigador simplesmente chegou um pouco cedo à descoberta de que todo conhecimento é um monte de retalhos e que cada passo à frente deixa atrás um resíduo não resolvido. Eu acho bonito isso que ele coloca, né? Que é um monte de retalhos que a gente vai conseguindo pela vida e você vai tentando costurar, né? E que você não consegue resolver e transformar absolutamente tudo, né? Mas você conseguindo uma parte já ajuda bastante das coisas que você tem que saber para poder viver relativamente bem, né? Então, agora nós vamos ter o nosso momento aqui que a gente conversa bastante, que vocês podem colocar todas as reflexões que vieram, né, a partir dessa leitura. Depois, a semana que vem, dia 24, a gente vai ler todo o resto, né? A discussão e aquele pós-escrito. Então, queria saber, assim, o que veio para vocês nessa leitura. Ô, Cibele, é interessante porque o Hans, ele está passando pelo Édipo, né? Sim, né, assim, intensamente nessa fase de vida, né? As da idade dele de 5 anos, que é o que o Freud e o pai dele fala. E aí você me fez lembrar a minha filha, com 4 anos. Ela chegou a falar para mim assim: Mamãe, eu acho que eu já estou na hora de arrumar um namorado. Com 4 aninhos. Eu virei para ela e falei: Sério, filha, mas você já não tem um namorado que é o papai? Ela falou: Ah, vá, o papai é seu namorado, eu vou arrumar um outro para mim. E ela tinha essa idade. Então, ela deu uma ótima resposta, né, Silvia? Inclusive para você. Foi. É, Ela tinha porque quatro aninhos. ela falou, mãe, não vem com essa, não, que eu sei que ele é seu namorado, né? E aí eu acho que essa colocação que você fez, Silvia, tem uma coisa muito importante para a gente pensar, né? É importante esse encantamento que a criança fica, né? Por exemplo, a sua filha, ela é uma menina, então ela olha para você, ela olha com uma paixão, com uma admiração, ela aprende coisas com você e a gente fala, introjeta dentro dela o papel que ela começa a entender, assim, o que talvez um dia ela terá na vida adulta, né? Ela vai aprender muita coisa com você e a pessoa poder compreender que sim, o papai e a mamãe são pessoas que ela ama demais, mas eles são casados, né? E Uhum. que assim a sequência da educação que você dá para um filho, porque começa lá, acho que começa desde o dia que nasce, mas o que vive nessa fase tão importante, mas vai ao longo da vida, é realmente a pessoa poder ter a vida própria dela, aprender uma porção de coisa com você, com seu marido, mas a tendência é essa mesmo, é o que o filho faz da porta para fora, né? A criança que fica muito aderida da porta para dentro, alguma coisa aconteceu. E esse alguma coisa pode ser
infinitas possibilidades e razões, né? Mas o incentivo a ser dado é que a criança, por exemplo, a hora que entra na escola, que é um momento tão impactante, né, dentro da família, a criança vai começar a ter a vida dela social, fora de casa, tal. Quanto que a gente pode incentivar e falar, vai mesmo, vai conhecer teus amiguinhos, vai ver o que sua professora vai ensinar, tal. Por quê? Porque a vida é fora de casa. Dentro de casa a gente tem como aconchego, como aprendizado, mas o objetivo é fora, não é? E eu me lembro que quando ela falou isso, eu fiz a pergunta intencional, por causa do Freud mesmo, né? Eu falei, eu vou saber, já que eu tenho uma cobaiazinha na minha frente, eu vou saber o que que é. E o Você fala interessante quando foi a você perguntou, forma. mas o papai não é o seu namorado? Você queria Isso, saber papai. o que ela estava pensando, né? Isso, eu queria saber se ela estava com esse pensamento. E ela me falou isso, Você, falou, não, você fez mamãe. igual o pai do Hans, né? Você Foi, ficou perguntando, foi. Eu perguntando. estava pesquisando. É, Ela, não, mamãe, ele é seu namorado. Eu vou arrumar outro para mim e não o papai. E eu achei assim, exatamente. falei, nossa, então quer dizer que ela passou pelo complexo do Édipo, ela conseguiu entender as definições de sexuais, né? Eu achei interessante para uma menina de 4 anos na época, né? É. Eu não sei se dá para a gente falar assim, passou, né? Aham. Porque eu tenho uma situação também assim. O ser humano ele é tão complexo, tem várias instâncias, né? Então, tem situações que sim, ela passou, ela entendeu, pode ter outras que não, né? Que então são todas as camadas, né? Que às vezes com outras situações pode retornar, pode regredir, né? E o desenvolvimento ele vai se fazendo assim, né? Não é uma linha reta, né? Sibeli, boa noite. Boa noite, Raquel. Eu estava aqui pensando, quando você falou, né? Estar na cama com a mamãe, ela lendo o livro, aí o papai vem, tira da Manda cama com sair. a atenção, É, né? E o quanto eu vejo muito na clínica acontecer ao contrário, que essa criança vai para esta cama e o pai vai embora. Porque assim, a criança chora, faz birra, tal, e sai da cama. E como isso também gera uma ansiedade, eu fico pensando o quanto fica com agressividade, né? Como se ele, né, separou esse casal. então, Raquel, eu acho assim muito importante, sabe, pensar nisso, porque no fundo você está falando uma coisa que ela é bem importante, sim. Às vezes a gente não é absolutamente preparado para ser pai e mãe. Tem coisa que você vai aprendendo assim. Mas às vezes o pai ou a mãe deixa de fazer o papel que teria que fazer. Quantos casais que sabem, né, que os dois têm que ficar unidos para poder falar uma coisa bem semelhante, para poder acolher. Ai, que bom, você veio aqui, mamãe vai contar uma história, tal. Depois que eu contar a história, você já vai dormir. Então, eu vou dormir com o papai poder falar isso mesmo, aí a gente leva você e tal, e ter essas coisas claras. Amanhã nós vamos ter um seminário temático. Nem todas as pessoas que estão aqui estão no curso de amanhã, mas a maioria está, então eu estou falando. Eu propositalmente escolhi um texto, que é o Bar no Deserto, escolhi por causa de uma postura técnica, mas também a situação clínica
que ele mostra ali claramente uma mãe absolutamente invasiva com o filho. Às vezes a mãe, sem perceber, ela faz um conluio com o filho e enfraquece a figura do pai e deixa o pai de lado, entende? Às vezes, inadvertidamente, a mãe ela apresenta a figura do pai para os filhos de uma maneira muito enfraquecida. Por exemplo, será que todas as mães sabem, e depois eu vou falar dos pais também, que você não pode ficar reclamando do seu marido para as crianças? Não é o lugar, é melhor você procurar um analista, entende? E ficar falando, seu pai não serve para nada, parece que não entende, não sei o quê. Como que isso é complicado? Ou o marido, né, que fica desfazendo da mulher. Você não sabe fazer as coisas, não sei o quê, não sei o quê. Você não tem que apresentar uma figura idealizada, não é isso, né? Mas tem que ser uma coisa justa, cada um tem o seu papel, né? Sim. Oi, Alexandre. Isso. Eu queria voltar um pouquinho lá quando você estava respondendo a Silvia. Você disse assim, a vida é lá fora, né? O que a gente pode pensar atualmente para as crianças que não estão mais tendo a vida lá fora, né? Eu conheço famílias que estão levando rigorosamente o isolamento social e que nos últimos 6 meses as crianças não tiveram mais contato com coleguinhas de escola, com avós, com outros primos. No máximo, contato com as crianças ali da casa, irmãos, né? Crianças nessa fase de 5, 6, 7 anos. Eu tenho visto queixa de alguns pais, um aumento aí da ansiedade dessas crianças, do medo, né? Crianças estão se agarrando muito aos pais. Será que tem alguma relação isso? Eu imagino que vai ficar algo Com desse período que certeza, a criança está lá Alexandre, fora, né? com certeza. Você sabe, essa sua eu gosto muito do que vocês falam, né? E eu falo, nossa, sua colocação é muito importante, mas é mesmo. Eu tive a oportunidade sábado de assistir um encontro que teve lá na sociedade e eu gostei muito de uma resposta que eu ouvi, por exemplo, de uma analista que muitas mães têm perguntado para ela: você acha que essa fase pode trazer consequências para os nossos filhos? E ela disse que tem respondido assim. Eu gostei muito da resposta dela, porque ela falou assim: sim, você está preocupada, você tem toda a razão. Eu acho que pode sim trazer muitas consequências, são inúmeras as consequências, inclusive o problema da parada na escola, que não tem outro jeito, tem que ser assim, mas tem muitos estudos que mostram o prejuízo que é para uma criança você vir num processo educacional e de repente separar um ano. O atraso que pode trazer, inclusive cognitivo. Então, a resposta seria assim: a senhora acha que pode trazer consequência? Pode trazer sim. E o que é muito importante, a gente poder ficar atento e procurar situações que a gente possa ser orientada. Entende? O que fazer? Porque nós passamos esse ano por um verdadeiro trauma, uma situação muito complexa. Assim, nós que somos assim, da classe média, a gente tem uma proteção. Não passamos assim
tão intensamente como pessoas que ficaram sem ter dinheiro para comprar comida, remédio, num apartamento, ou quando tem, né, bem pequeno, numa moradia difícil, que fica a família inteira numa sala o dia inteiro, é muito mais intenso, muito mais rigoroso. Mas sim, muitas coisas foram vividas. E se a gente puder ter uma atitude e orientar as mães, os pais para isso, vamos atrás de conhecimento, vamos atrás de orientação para a gente minimizar as situações, né? O que a gente conseguiu fazer foi de grande importância, e eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês querem saber de uma coisa que foi extraordinária? As aulas no Zoom. Entende? Que logo em seguida a gente conseguiu começar a fazer. Imagine como seria muito maior o estrago a gente não ter mais contato. E a gente prosseguiu, fala, é a melhor maneira? Não, não é. Não é. Mas, muitas vezes, quando eu estou aqui com vocês, eu esqueço que nós estamos online. Não sei se vocês esquecem também, porque a gente se envolve de uma tal forma que parece que nós estamos juntos. Você quer ver uma outra coisa também que foi de extraordinária ajuda? A gente continuar os atendimentos. Entende? Como que seriam as análises que estão em andamento ter parado tudo, né? E eu tive alguns casos que eu comecei a atender sem nunca ter tido contato, né? E eu acho que está indo bem, né? Talvez não seja tão bem quanto possa ser quando a gente está junto mesmo, presencialmente. Mas é melhor a gente começar um trabalho que há 6 meses está andando do que essa pessoa ficar sozinha esperando, né? As coisas se normalizarem. Não sei quando vai ser, né? Então, Alexandre, eu responderia assim para você. Eu acho que a gente pode falar para as pessoas que a gente tem contato que é muito bom procurar recurso, porque consequência vai ter sim, né? Não sei como que vocês pensam, né? Você falando agora, me lembrei aqui de uma mãe que se queixou que o filho com 2 anos e um tantinho já não fala. A criança fala, mas uma fala incompreensível, né? E daí uma outra mãe também reclamou disso, né? Que eu fiquei com essa sensação que isso está prejudicando até mesmo o desenvolvimento da criança, né? Com Ela não tem certeza. contato com outras para falar, né? Com certeza. Com certeza. Você vê a criança em torno dos 2 anos que começa a frequentar a escolinha, a criança destrava, ela começa a falar, né? Por causa do contato com as outras crianças, né? E a socialização e poder brincar, né? Com certeza faz muita falta, né? Porque a gente estava conversando, né? Quando a criança começa a sair de casa, entra na escolinha, tudo bem, uma coisa bacana, tal, mas a criança sofre, ela tem um baque, porque ela percebe que ela não é o que ela é em casa. Porque em casa, seus filhos, você trata, né, como se fossem, em alguns momentos, reizinho, coisa que não é tão boa, tal. De repente, a hora que a criança entra na escola, ela vê que tem uma porção, uma classe cheia, igual a ela. Então, a criança, nesse momento, ela aprende
muita coisa importante para a vida, né? Que, por exemplo, eu acho que no desenvolvimento é importantíssimo você aprender que você não é o rei da cocada, sabe? Isso é uma coisa muito importante, né? Ô, Cibele, dentro do que o Alexandre falou, É. eu fiquei pensando também, né, aquelas crianças, né, que hoje, por nós estarmos atravessando essa pandemia, aquelas crianças que talvez tenha pais tão precários em casa e ir até a escola, né, para encontrar aquele professor e aquela professora que podia estar substituindo um pouco, não sei se eu estou certo com essa fala, e como que isso também, né, foi interrompido brutalmente para essas crianças, né? Olha, com certeza, sabe? Com certeza. Isso aí, porque, de fato, assim, a gente fala pai e mãe, eles fazem o que podem, né? Mas tem situações que tem mesmo, a gente sabe, uma precariedade, né? Como é importante para a criança poder ter outros modelos de identificação. E foi muito bom você falar isso, porque nós estamos estudando o Hans, né? A gente consegue ver nesse estudo a centralidade do casal para a vida de uma criança. Quanta coisa que ela desenvolve nessa relação. Mas a gente está falando também que se ficar só nessa relação é nocivo. É assim, como é importante você ter modelos diferentes de identificação, então, como exemplo do que é bom e do que é ruim, né? Você expandir o conhecimento, né? Se nós formos nos recordar do nosso trajeto de desenvolvimento, quantas pessoas vocês conheceram, mãe de amiga, pai de amiga, de amigo, que você teve um clique ao observar, entendeu? Várias coisas assim, o jeito de organizar a casa, o jeito de tratar os filhos, o incentivo que às vezes você vê uma família dar para uma criança, a maneira de ser de um pai que você frequenta lá, pai do seu amigo. Muita coisa, assim, muita coisa mesmo. Você completa a sua formação, né? Ou às vezes até alguma coisa que você conhece, que você passa a dar valor em dobro para o seu pai, né? Uma coisa que a gente comenta bastante assim, o tipo de amizade que você faz na adolescência, que deixam raízes tão intensas, né? Porque na adolescência é aquela fase, você dorme na casa do amigo, almoça, depois o amigo vem para sua casa, né? Então aquela coisa, a intimidade que você priva, depois isso acaba, né? Lógico, na vida adulta você faz novas amizades, mas é diferente, tem uma formalidade. Essas raízes que você teve na infância e na adolescência, elas assessoram muito o seu processo de socialização, né? Eu tenho percebido algumas coisas assim, não todos, lógico, né? Mas um distanciamento muito grande entre os próprios adolescentes, assim, os que estão fazendo isolamento, né? Não sei se porque a minha cidade aqui é uma cidade pequena,
nós estamos com um caso, mas, tipo, não teve muito óbito, foram 3. Então, tipo, parece que não está assustando mais muita gente. Então, mas eu tenho visto, assim, que adolescentes que fazem isolamento, porque eu atendo pacientes de diabetes tipo 1, né? Nossa, estão se sentindo muito sozinhos, com muita falta de contato com os amigos, porque parece que mesmo a gente mantendo o atendimento, né? Eu venho mantendo o atendimento desde o começo, virtual, pelo celular, né? Pelo online, mas eles não conseguem fazer isso com os amigos. Não conseguem fazer isso com os amigos, de fazer uma ligação de vídeo, uma mensagem, uma conversa, um bate-papo durante um jogo, né? Na maior parte das vezes, né? Porque eles já estavam com essa característica de jogar muito, né? Também, né? Pelo menos esses que eu tenho observado, né? Então, o quanto eles foram, nossa, como tá difícil, assim, algumas situações, sabe? Verdade, Cláudia, porque a gente sabe que na adolescência os amigos, esse grupo, assim, eles têm transitoriamente uma importância para o adolescente, às vezes maior do que a ligação com os pais. Assim, até porque a ligação com os pais fica garantida e eles podem fazer os voos, né? E você sabe que pensando nisso que você tá falando e a gente está vendo mesmo acontecer, então agora no próximo dia 27, nós temos tido um convidado, geralmente no 4º domingo de cada mês, né? Que a gente trouxe o Perrine, o Barizon, a Vera Regina, a Beth, agora no domingo, dia 27, virá a Ana Vanucci. E o tema que ela vai desenvolver, vocês anotem aí, é solidão e solitude na adolescência, na pandemia, né? Eu acho que vai ser muito útil para nós isso daí, porque é claro que o que a gente puder ver na adolescência, especificamente, que os grupos são tão importantes, a gente vai poder estender também para a infância, para o envelhecimento e para o adulto, né? Sim. O baque que é ficar sem os pares, né? E eu penso até assim, sabe, Cibele? No estado de São Paulo, eu não sei como é que está funcionando a questão das aulas online, né? Aqui o Paraná tem, tipo, foi montado aulas por professores, assim, que não são os professores dos alunos. E os professores dos alunos têm que acompanhar uma certa rotina, e agora eles estão até fazendo algumas aulas, assim, por vídeo, né, com os alunos. Mas eu percebi, assim, que eles foram perdendo até a referência, porque daí era uma aula gravada que a pessoa... às vezes não a criança, a adolescente não entende, não tem para quem perguntar, né? Porque é diferente da gente estar numa interação assim, né? Que você interage de verdade, né? Não é só um assistir, né? Então, nossa, eu tô sentindo muito intenso isso agora, sabe? Eu tô tendo até que tô fazendo assim, aos poucos, os casos que eu tô vendo mais importante isso, mas eu tô até fazendo uns atendimentos presenciais, assim, que eu não estava fazendo antes e que eu tô fazendo, porque eu tô vendo que tá, tipo, precisando de ter alguma coisa presencial para fazer uma diferença de ligação, sabe? Olha, se a gente for pensar que você se constitui na ligação com o outro, não é isso que a gente tem estudado ultimamente, assim, de uma maneira muito intensa? A visão contemporânea de psicanálise é a questão da intersubjetividade. Isso aí não tem dúvida. Então, você pega os vários autores, por exemplo, o Winnicott fala como que não existe essa coisa chamada bebê. Existe mãe e bebê.
né? E nós temos vários autores que colocam assim, né? A sua constituição é na ligação com o outro. Agora, você imagina que coisa mais traumática o que aconteceu conosco, porque não tanto a gente da nossa área, nós demos um jeito de ter contato. Todos os colegas falam o seguinte, que eu vou falar agora, vocês vão concordar. Nunca trabalhei tanto como esse ano, né? A gente tem muito contato, muita reunião, muita aula, tem curso aqui, curso, vou aproveitar fazer, porque vou aproveitar que dá para fazer, tal. Então, mas muitas pessoas não vivem isso. A falta que faz, né? Porque você fica sem o interrelacionamento, que é o que vai te constituindo. Um adolescente, ele precisa do grupo dele para sentir quem ele é. Não é verdade? Ele vai conhecer muito dele através do que ele vai percebendo nos amigos, o que ele vai construindo, o que ele vai introjetando. E a gente vê, assim, com esse ano que a gente passou, o que é a escola, né? Nós tivemos, assim, várias situações, por exemplo, que o jovem acabou de ser aprovado no vestibular, então os pais foram lá, arrumaram o apartamento, a pessoa está nas nuvens e, de repente, tem que voltar tudo para trás e ficar mais um ano na casa dos pais, né? Cibele, você falou aqui, né, que Freud disse que embaixo de um temor há um desejo que antes era proibido. Parece uma frase tão simples, né, e tão fácil da gente lidar com ela, né? E eu fiquei pensando um pouco o que o Barizão falou, né? Que ele disse que a sexualidade vai sempre dar trabalho para nós até a gente morrer. É muito complicado para a gente entender isso, né, Cibele? Apesar de ser o que a gente vive, né, o tempo todo, mas sabe o que me ocorre? Eu vou te falar uma coisa. É complicado, sim, porque as coisas não são A ou B, né? Sim. Elas são de uma complexidade muito grande. Uhum. O que eu acho que é o mais complexo na vida é uma coisa que ele mostrou bastante aqui no Hans, é a ambivalência, Derval. Assim, a mesma pessoa que você ama, você odeia. Amor e ódio. O tempo todo. Se é verdade essa colocação do Freud, nós somos movidos por dois impulsos, olha, a partir daí a gente tem trabalho para o resto da vida. Né? Porque você entra num projeto para você participar, para você construir. Então você vai todo entusiasmado, tal. Dentro de você tem um lado que quer destruir esse projeto, né? E mais um detalhe, nem tudo você tem consciência, né? Tem uma parte que você não se dá conta. Quanto que você vê no seu consultório, e às vezes até em épocas da nossa vida, que a gente não tinha talvez tanta maturidade, você vê a pessoa se atacar e se destruir. Nós podemos falar que esse seria o nosso lado psicótico não desenvolvido, Cibele? Poderíamos falar. Poderíamos falar assim com grande chance de acertar, né? Uhum. Se a gente puder falar assim, nós temos um lado
que conhece, que tem consciência, que tem amor ao conhecimento, que quer saber, que quer evoluir. E a gente tem um lado que é desorganizado, que é fora da casinha e que Perverso. perverso e que existe dentro da gente. Essa conclusão aqui que eu li para vocês, que o Freud falou, que as coisas vão deixar resíduos, que nem tudo você consegue ter o entendimento, né? Da colcha, né? A colcha tem uns retalhos que não harmonizam. O que quer dizer? Aqui que a gente está num grupo que é muito receptivo, muito honesto, nós podemos fazer essa pergunta. Nós não temos, cada um de nós, um lado que é esquisito, né? Que é complicado, que você sente coisas... Eu, pelo menos, tenho uns 3, não só um, tá? E eu acho que eu estou ganhando de você. Entende? Tem isso, tem isso. Você vê o que a gente sonha à noite, não é? Uhum. Mas eu acho muito Desculpa. Eu acho muito fantástico poder falar isso, Cibele. É um alívio, não é? Sim. Por natureza, nós somos assim. Eu não sei, talvez a gente nem quisesse que fosse assim, mas não adianta, é assim, né? A gente tem muito trabalho com a mente. Vocês acham também, assim? Vocês concordam com isso que a gente está falando? Eu concordo. E eu fiquei feliz de ter pessoas que têm os mesmos problemas, né? Aliás, praticamente todo mundo tem, né? 4, 5 coisas assim diferentes, assim, que se dá conta de vez em quando e leva um susto. Puxa vida, eu sou assim. Nossa, eu estou assim, né? Por que está acontecendo isso? Não. Mas se você também não tivesse esse lado que você está falando, que todos nós temos, você também talvez, né? Talvez não, você não conseguiria atender uma pessoa psicótica. Não seria isso, Cibele? Com certeza, sim. Com certeza. Quanto que você ouve no seu consultório a pessoa falar assim, eu reconheço, eu tenho tudo. Eu tenho família boa, meu marido é bom, meus filhos são bons, tá tudo bem. Uma vez eu ouvi textualmente isso que eu estou falando para vocês, da pessoa falar, eu sou uma pessoa privilegiada, mas eu penso muito em suicídio. Quer dizer, é duro, né? E aí, por exemplo, se a pessoa se dispõe a ficar com você e investigar, muitas vezes a gente vai ver que, às vezes, na relação entre ela e ela mesma, tem coisas que são muito difíceis. Às vezes a pessoa tem uma exigência com ela, não basta ser boa, assim, suficientemente boa, tem que ser o top. Às vezes a pessoa ela é extremamente competitiva, ela tem que ser o top em tudo, né? Só que isso tudo tem raízes, a pessoa não é assim porque ela quer, né? Às vezes a pessoa tem uma exigência muito grande porque ela quer ser, sim, aceita por um dos genitores e ela não tem essa consciência, né? Outra coisa, assim, só para o assunto ficar um pouco mais complexo do que já é.
Esse que eu falei para o Alexandre, que eu ouvi essa resposta que foi dada a uma mãe, que eu achei muito interessante, foi um encontro que teve sábado lá na sociedade, que era sobre as questões de transgeracionalidade, né? E eu não sei quem aqui assistiu também, eu acho uma das coisas mais bonitas que eu já vi mesas assim, muito, muito úteis, né, para a gente conversar. Mas de uma ideia assim, que a gente herda questões de gerações anteriores às nossas. E que às vezes você tem angústias que você não sabe de onde vem, e que vem, por exemplo, dos seus avós, algumas coisas que eles não conseguiram elaborar, e hoje constata-se com certeza que essas coisas passam de uma geração para outra. Entende? A gente herda, sim, angústias que você não sabe de onde vem. Né? Até eles indicaram muito para a gente assistir, até num dos intervalos, né, que tivemos, para assistir o filme de animação, vocês devem ter visto, que chama A Vida é uma Festa, um filme mexicano, né? E que trata exatamente disso, um desenho animado. Maravilhoso, maravilhoso. Né? Para a gente ter uma ideia, assim, de como as coisas são passadas, né? Assim como também, uma coisa esperançosa também que eles falaram muito, aquilo que você consegue também resolver, elaborar e poder trazer para a sua família, para os seus pacientes, como conhecimento, como coisa, também é muito importante, porque isso também é passado, né, para as outras gerações. Então, por isso que a gente fala muito assim, o conhecimento, ele tem muita importância, aquilo que eu estava falando para o Alexandre, entende? Quando você pode falar para uma mãe, né? Olha, você está preocupada com o assunto, mas você pode receber muito suporte, sabe? Isso é muito importante, né? A gente poder, por exemplo, quanto que a gente fala para os pais, para os jovens pais, assim, quando uma criança fala determinadas coisas, que ela queria casar com a mamãe, esse assunto todo, a gente dá atenção, explicar como é importante, né? Ou para um adolescente, né, Cláudia? Quanta coisa que eles vêm falar, né? Que está com medo de namorar, né? Que está com medo de sair de casa. Quanta coisa, né? Que a gente pode explicar, né? Sibeli, uma das coisas que eu também, assim, eu acho que é importante a gente observar, porque a gente tem falado bastante, né, nas modificações em termos de funcionamento durante a pandemia, né? Mas como toda e qualquer situação, então, assim, tem aquilo que fica difícil e tem aquilo que fica facilitado, até por uma situação que é totalmente que a gente não imaginava que pudesse ocorrer, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho percebido, né, na relação das crianças com os pais, com os professores, entre elas, né? Então, algumas situações onde esse movimento que tem um lado difícil, o que eles estão conseguindo aproveitar e dar a volta por cima.
Então, isso tem sido uma possibilidade para eles até poderem fazer esse movimento de se relacionar, né, de conversar entre eles, de descobrir caminhos, né? Então, essa questão da gente não olhar situações com uma coisa fechada, né? Pensar nessa plasticidade em termos de funcionamento mental, isso faz uma diferença enorme, né? Porque tem algumas coisas que tem, assim, tem surpreendido. Por exemplo, crianças que não gostavam, não queriam ir à escola. Então, com essa vivência que elas estão tendo que ter de distanciamento, fez com que ela percebesse que ali tinha algumas coisas que eram muito legais e que ela gostava. Então, quando você fala dessa coisa da ambivalência, que não tinha que a gente dissesse, o que o terapeuta falasse, e que elas perceberam vivendo. Né? Então, assim, a duras penas, né? Ter que passar por isso, mas isso tem, né, tem aparecido. E uma outra coisa que eu tenho observado também, eu não sei, queria até saber com vocês, é a questão do adolescente que tem a questão de dormir bastante, né? E que muitas vezes eles passam o dia dormindo. As famílias têm trazido isso, né, para mim, tanto naqueles que eu tenho contato presencial, que eu também voltei a algum contato presencial, quanto no contato online, né? Por essa dificuldade de estar vivendo essa realidade, então, dorme. Né? Não tem uma questão de dormir de madrugada, não, dorme, acorda, come alguma coisa, dorme. Alguns de vocês têm percebido isso também, esse tipo de movimento? Sim, eu tenho também percebido. Dormir muito e inverter o dia e a noite. Também. Sem muita referência de dia da semana, perdendo a noção de tempo, né? De dia da semana, de você ligar para o atendimento online e acordar o adolescente que estava dormindo às 5 horas da tarde, né? Sim. Sem lembrar que era o dia de atendimento. Isso tem acontecido comigo com frequência, assim, de ter que ter o cuidado de mandar uma mensagem lembrando hoje nosso dia de conversa, tal horário, quando eu percebo que começa a se perder, assim, também. Porque tá bem intenso, assim, né? Cada um de um jeito, eu vejo, né? Então, assim, eu achei importante, né? A Rosa também trouxe uma situação. Quando a gente estava falando que nós somos, sim, movidos por dois impulsos que são antagônicos, né? E que causam um conflito grande internamente, eu acho que a gente fala que, em decorrência disso, todas as situações que nós vivemos, elas podem ter os dois polos, né? Então, por exemplo, a gente está vivendo uma coisa que não tem registro, é uma coisa terrível, as pessoas têm que ficar dentro de casa. Imagine pegar uma família e fazer ficar dentro de casa, não pode sair. Aquilo pode virar uma panela de pressão, né? Explodir todos os conflitos e as coisas que já eram difíceis, não tem escape. Como pode sim funcionar como uma segunda chance, né? Então, não dá para sair, não tem jeito, não tem válvula de escape. Por exemplo, a gente viu muitas famílias arrumarem um sistema de colaboração, tem que fazer o serviço, tem que repartir, todo mundo tem que participar. Isso trouxe uma ideia de união, né? Assim, muitas coisas aconteceram e nessa variação, nessa gradação total que tem.
Tem família que evoluiu muito, né? Porque pôde revisar muita coisa, pôde ter o pai e a mãe ali sem aquela loucura de trabalhar de manhã, de tarde, de noite, né? Como teve também aquilo que tinha um certo equilíbrio, ter um confronto muito grande, não dá conta, né? Agora, quando você fala assim do adolescente, eu acho que para os adolescentes tem uma coisa que fica um pouco mais difícil, como eles dependem muito do contato com o grupo, tal, deles conseguirem, como nós conseguimos, a maioria dos adultos, a gente pode ter contato com muita coisa sem sair de casa, né? Para o adolescente isso é mais difícil. Então, eu acho que também essa coisa de dormir ininterruptamente tem uma dose de depressão grande, né? Sabe, assim, eu vou dormir, me acordem quando tudo passar. Quando acabar. Acabar, né? Porque a gente testou muito a nossa criatividade, não sei se vocês concordam, mas se a gente quiser, a gente tem coisa para fazer o dia inteiro, tem coisa para ler, tem coisa para ouvir, né? Tem amigos para visitar online, né? A gente tem que lembrar que para o adolescente isso não está assim à mão, né? Na verdade, acho que o tempo ficou curto agora de tanta coisa que tem para fazer. A gente aproveitou o que ficava super atrasado, né? Porque não Sim. dava, né? Então, muita coisa foi revisitada, né? Mas o adolescente, ele necessita muito, até alguém, acho que foi a Cláudia mesmo, falou de atender presencial, né? Até pela questão da relação do adolescente com o tempo, né? Então, assim, a visão que ele tem, muitas vezes, é modificada. Então, aquela questão da urgência para alguma coisa que a gente olha e sabe que vai ter, que pode esperar, que não é para aquele momento, mas para ele é urgente. Ou o oposto, você está vendo que tem que pegar aquelas coisas ali, porque tem que fazer, e ele acha que, assim, não, vai dar tempo fazer, né? Então, esse tipo de compreensão de mundo, né, que a gente sabe que o adolescente tem, como fazendo parte do funcionamento dele, que ele vai aí até entrar nesse outro processo da idade adulta, e que daí fica difícil para ele lidar com isso nesse momento agora, né? Então, para alguns deles... Assim, falta autonomia, né? Quando a Rosa falou isso, Rosa, das clínicas, né, as clínicas estarem com esses adolescentes, né? Eu não pensei na clínica, eu pensei aqui dentro da minha casa. Está ocorrendo, né, exatamente isso. Mas uma coisa que a gente faz questão, né, e não é eu acho que não é por ser uma hora sagrada, não. A gente respeita essa dormida, nós respeitamos os jogos com computadores, com vários amigos, né? Até com os namorados online. Mas a gente, na hora do almoço e na hora do jantar, a gente quer que elas fiquem na mesa conosco. Então, elas podem dormirem, elas podem varar a noite jogando, brincando, dando risada, mas a gente quer que elas também estejam interagindo conosco, porque é na hora do almoço, do jantar, tirar a mesa, ajudar a mãe a lavar a louça. Eu acho que isso é importante. É o que está acontecendo aqui em casa. Que é muito importante, né? Até questionar, mas elas vão entender isso na sequência. Vão poder perceber a vantagem que isso traz, né? O quanto que isso é benéfico. Né? É muito importante para a organização mental da gente, uma rotina, um horário, né? Eu penso muito nisso, assim, o quanto tem que ter um horário para alguma coisa, né? Nesse tempo de ausência dos contatos aí. Tem que ter horário para as coisas, pelo menos alguns, para estruturar um dia, né? Porque senão fica tudo muito misturado, né? A criança levanta e tá dormindo, tá de pijama ainda, assistindo aula e, tipo,
deitado na cama, o computador ligado, vai ficando uma coisa tudo muito bagunçada, né? E o que eu observo, o que eu estou observando aqui em casa também, e eu acredito que isso possa estar assim em vários pensamentos dos adolescentes, é que as moças minhas, né, 19, 22 anos, o medo do coronavírus neles parece que é muito mais, fica muito mais forte do que em nós adultos. Não sei se ocorre isso em todos os lugares, mas aqui em casa eu percebo muito isso. Até para elas irem para terapia, que elas pegam a moto e vão, elas ficam com muito medo, bem assustadas de irem e voltarem. E com medo em relação aos pais, né? Assim, de falar muito, cuidar dos pais, né? Outra coisa que a gente viu muito, né? É interessante você falar isso, Cibele, que acho que elas ficam com muito mais medo quando eu e a mãe nós saímos, né? Para fazer alguma coisa, do que quando elas saem, né? Porque acho que é o medo da perca, né? O medo do que a gente possa pegar e como que elas vão lidar com tudo isso, né? São várias angústias. Mas eu tenho 40 anos e eu fico morrendo de medo do meu pai e minha mãe andando por aí, meu sogro, minha sogra. Quero todo mundo quietinho em casa. Sim. Com certeza. O que dá para fazer para evitar que eles saiam, eu faço. Mas sabe, eu também queria comentar assim, eu achei bacana falar da hora do almoço, hora do jantar, porque eu tenho a impressão que tem uma comunicação assim. A gente quer ver vocês. E não passar aquela ideia assim, estão dando de casa, estão dormindo, tá tudo bem, tá tudo cuidado. E deixando, né? Não. Tem um horário que a gente tem que se encontrar, né? Nós temos que nos ver, nós temos que conversar, a gente tem que estar junto, né? Fazer questão da presença, isso é uma coisa muito importante, né? Eu acho importante também, mesmo que na casa só está o usuário do Zoom, não dá para saber o nome dele, na casa dele com as duas filhas dele, aqui em casa, Ederval. Aqui em casa, por exemplo, somos em 3, né? O meu filho de 27 e eu e meu marido. Mesmo assim, a gente tem horário certinho, horário para levantar, todo mundo levanta no máximo 8h30 da manhã, horário de almoço, horário de café, porque senão fica mesmo tudo misturado, como a Cláudia colocou aí, né? Fica muito ruim. Parece que a vida ficou parada de repente, não teve assim uma sequência, né? Fica estranho. Mas aí todo mundo tem suas atividades e a gente está conseguindo manter um certo equilíbrio, né? Difícil, mas estamos. Mas existe a rotina, né? Isso que a gente fala, assim, é uma coisa de mostrar que estamos resistindo, tentando, fazendo, né? Acho importante também transmitir isso para eles, né? Mas com certeza, né? O que a Lúcia estava falando é que eu sinto muito que está sendo reflexo do que a família já era, desse adolescente muito abandonado. Então, agora ele está abandonado dentro do quarto dele, virou uma ilha, né? Ele joga, ele dorme, tá lá, a família não sabe o que faz, não tem diálogo, não tem essa coisa de vamos sentar para comer junto, vamos ajudar a organizar a casa, não tem, né? Então, isso é um reflexo do que já existia em muitas famílias, eu sinto isso, né? E às vezes a família não tem muita ideia do que fazer para modificar, né? Por exemplo, de poder entrar para valer e falar assim, na hora do almoço eu quero todo mundo à mesa, né? E você se autorizar a falar isso, né? Sem com isso você está sendo invasiva, ditatorial.
Não, é a favor do construtivo, né? Do impulso de vida. Você saber diferenciar, né? Eu estou fazendo isso por construtividade, né? Mas tem famílias que, né, eu recebo, converso com mães, que os adolescentes ficam extremamente agressivos. É. Então, eles vêm para cima, eles não aceitam, eles rompem. E aí, vou bater, eu vou fazer o quê? Não tem diálogo, isso não foi construído, né? Sim, eu acho que isso que a Cibele estava colocando, né? Dependendo da situação, dependendo da Constituição, algumas coisas vão aparecer, né? Quando fica junto, então as coisas ficam evidentes, né? E aí, se tiver uma possibilidade de estar junto com um profissional, a gente tenta fazer alguma coisa, tenta mostrar o que está acontecendo, né? Quando eles trazem. Por exemplo, essas pessoas que eu estou colocando, pelo menos elas estão trazendo que tem isso acontecendo e aí a gente tem trocado alguma ideia para articular algum outro tipo de funcionamento, né? Então, algumas questões, por exemplo, uma coisa que eu lembrei, dentro do modelo de trabalho em terapia familiar, né? De que às vezes algumas coisas acontecem, né? E algum tipo de mudança aparentemente pequena que reflete em todo mundo, em todas as pessoas da família. E que às vezes alguma mexida que você consegue fazer ali, algum ponto que esclarece ou que faz uma guinada, né? Mesmo que às vezes eles reclamam, questionam, até aquilo que a gente está colocando, depois eles vêm dizendo, olha, mas não é que daí aquelas coisas todas que a gente conversou, a gente tentou fazer alguma coisa e mudou, né? Teve uma diferença, né? Então, acho que é isso aí. A gente está aí batalhando, né? Tendo esse olhar, né? A partir dessas teorias. Eu concordo com você, viu, Rosa? Às vezes uma ideia, ela pode ter uma influência no sistema todo, né? Uhum, sim. Quantas coisas? Sim. É uma leitura assim que acaba estimulando tudo isso, né? Então tá bom, pessoal. Hoje nós vamos ficar aqui. Vocês já sabem a semana que vem o que nós vamos ler, né? Uhum. E aí nós vamos dar um fechamento para esse caso, que eu espero que tenha trazido bastante elementos, né, para vocês pensarem e principalmente assim ajudar a compreender esse quadro psicopatológico que é um dos mais frequentes, acho que é a questão da fobia, né? Uhum. A fobia não está no externo, né? Tudo que a pessoa vem dizer para você que ela tem medo não é daquilo, aquilo está simbolizando outra coisa, né? Tá bom? Então, olha, eu desejo uma boa semana para vocês, tá? Obrigada. Obrigada, você também. Igualmente. Boa noite. Obrigada, Sibeli. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.